Olá, nação do Esmeraldino. Veja o que o Guto Pereira falou em entrevista. Mas se você é torcedor do Goiás, já se inscreva no canal. Aqui você vai ficar bem atualizado com notícias do nosso Esmeraldino. Porque nós estamos nos adaptando ao campo. Então é um campo muito vivo, né? A bola pula muito. Tanto é que não foi só nós que erramos. Sob pressão, eles também erraram bastante. E a intensidade do jogo estava propiciando o erro das duas partes. Eles, por estarem mais habituados ao campo, no início do jogo, tiveram uma certa vantagem. Mas nós não deixamos de atacar também. Eles tiveram uma leve vantagem, digamos assim, melhora do que nós. A partir dos 25 minutos, nós tomamos conta do jogo. Nós tomamos conta do jogo, equilibramos, assentamos contra qualquer equipe. Isso eu falei antes, nós somos o primeiro do trio que venceu eles esse ano. Eles empataram com a gente na Serrinha, eles ganharam do Atlético lá, né? E ganharam do Vila. Então, nós temos que respeitar. Eles vinham com um currículo bastante forte. E foi graças à maneira que nós encaramos ele que nós conseguimos sair com um resultado importante. Não define nada. Nós temos que ratificar essa situação domingo em casa e lembrar nosso torcedor que eles vão descansar a semana inteira. E nós vamos jogar a Copa do Brasil com uma viagem longa, né? E nós temos que trabalhar forte, saber passar por essas situações da melhor maneira possível para que a gente possa confirmar a classificação na Copa do Brasil na quarta e confirmar a classificação no domingo em casa. De maneira alguma. As trocas que foram feitas não foram porque eu achei que a vitória estava garantida. Eu fiz por necessidade de confirmar a vitória. Eu precisava naquele momento de jogadores que pudessem dar a intensidade que quem entrou deu. E a entrada a entrada principal, assim, de muita qualidade foi a entrada do Cauã, né? Os outros todos entraram muito bem, mas o Cauã fez a diferença no meio ali, na nossa transição ofensiva. E isso foi fundamental para desafogar nossa equipe naquele momento. E o jogo nesse momento no Brasil não é batalha. Copa do Brasil, quando você não tem, principalmente nessas primeiras fases, dificilmente tem uma superioridade muito grande. Por quê? Na maioria das vezes a superioridade ela é equilibrada através do gramado, através do clima, né? Através das viagens, logística, e isso acaba nivelando tudo. E aí o que faz vencer não é a qualidade só, mas é o espírito, né? O espírito guerreiro, o espírito de entrega, o foco, né? Você está me colocando algumas situações aí, por exemplo, que essa situação da já ter garantido em termos de pontuação o terceiro lugar, eu não sabia, né? Mas fico feliz que a gente já atingiu essa situação. Mas essa situação não nos contenta. O que nós queremos é sempre mais. Nós queremos sempre o melhor para o Goiás. Feliz pelos as 9 partidas dentro da competição ganhando, feliz. Mas é uma coisa que você previa, a gente trabalha sempre para fazer o melhor. Logicamente, você sabe das dificuldades que vai acontecendo, muitas vezes você não consegue atingir essa situação. Mas se você está atingindo essa situação, porque alguma coisa está acontecendo de bom, né? Alguma coisa você está fazendo bem feito, a maneira que os jogadores estão absorvendo o desgaste do jogo e outros ali também para a gente, na reta final, melhorar a pressão sobre o adversário. A entrada do Cauã foi fundamental, né? A partida do Felipe talvez tenha sido a melhor partida dele até agora. Ele tinha jogado muito bem contra o Vila no Clássico, mas hoje ele foi o comandante da equipe. A hora que a equipe mais precisou, ele assentou a equipe dentro de campo, ele teve a liderança
e apoiado pelo Zé, pelo Halter e pelo Bruno, eles qualificaram na saída de bola e fizeram os movimentos que a equipe necessitava muito bem feito, com a Podi, com o Sander, né, com Palácios e os 3 homens de frente, Vinícius, Diego e Nicolas. O início do jogo, a adaptação estava de tal maneira difícil que o Diego errou 4, 5 bolas seguidas. Depois o Diego foi firmando na partida, firmando e terminou em alta. A hora que ele saiu do jogo, ele já estava fazendo jogadas de muita qualidade. Então são situações assim que são normais acontecer. A gente não jogou contra qualquer equipe. Isso eu falei antes. Nós somos o primeiro do trio que venceu eles esse ano. Eles empataram com a gente na Serrinha, eles ganharam do Atlético lá, né? E ganharam do Vila. Então, nós temos que respeitar. Eles vinham com um currículo bastante forte. E foi graças à maneira que nós encaramos ele que nós conseguimos sair com um resultado importante. Não define nada. Nós temos que ratificar essa situação domingo em casa e lembrar nosso torcedor que eles vão descansar a semana inteira. E nós vamos jogar a Copa do Brasil com uma viagem longa, né? E nós temos que trabalhar forte, saber passar por essas situações da melhor maneira possível para que a gente possa confirmar a classificação na Copa do Brasil na quarta e confirmar a classificação no domingo em casa. Ô, Guto, o Atlético, momentos antes do jogo aqui, havia vencido. Isso deixou o Goiás com a necessidade da vitória. Vocês entraram com essa consciência de vencer para continuar à frente na classificação geral e decidir em casa. E durante o segundo tempo, você esperou um pouquinho para fazer as alterações, pensando também no jogo lá em Marabá. A partir do momento que você sentiu que a vitória estaria realmente garantida? De maneira alguma. As trocas que foram feitas não foram porque eu achei que a vitória estava garantida. Eu fiz por necessidade de confirmar a vitória. Eu precisava naquele momento de jogadores que pudessem dar a intensidade que quem entrou deu. E a entrada a entrada principal assim de muita qualidade foi a entrada do Cauã, né? Os outros todos entraram muito bem, mas o Cauã fez a diferença no meio ali, na nossa transição ofensiva. E isso foi fundamental para desafogar nossa equipe naquele momento. E o início, o Atlético, eu sabia, os jogadores acho que nem sabiam do resultado. O detalhe é o seguinte, o Goiás nunca joga para empatar. O Goiás joga sempre para ganhar. Quando o Goiás empata, é porque não conseguiu o resultado. Mas ele jamais vai jogar para empatar. Quando ele empatar, é porque o adversário ou foi muito bom e nós tivemos que segurar, ou segurou a gente de tal maneira que a gente não conseguiu vencer. Mas o espírito nosso é de vencer sempre. Guto, queria abordar contigo quarta-feira, porque eu acho que esse é o nosso último contato, entrevista antes do jogo da quarta-feira contra o Águia. Gramado, dimensões reduzidas, né, bem inferiores ao padrão FIFA, o gramado lá, o estádio lá, enfim, o adversário. Como é que você está projetando o jogo contra o Águia, jogo único, segunda fase do Brasil? Vai ser uma batalha pela frente, sem nenhuma dúvida? Qual jogo nesse momento no Brasil não é batalha? Copa do Brasil, quando você não tem, principalmente nessas primeiras fases, dificilmente tem uma superioridade muito grande. Por quê? Na maioria das vezes a superioridade ela é equilibrada através do gramado, através do clima, né? Através das viagens, logística, e isso acaba nivelando tudo. E aí o que faz vencer não é a qualidade só, mas é o espírito, né? O espírito guerreiro, o espírito de entrega, o foco, né? E de como se encara a competição. E é dessa maneira que a gente vai trabalhar em cima. Quanto à questão de quem nós vamos botar em campo, amanhã não tem nem como avaliar.
porque a avaliação geralmente ocorre 2 dias depois. Então, segunda-feira nós vamos avaliar quem é que vai ter condição de ir para o jogo, quem é que vai chegar em condições de ir para o jogo, e dentro daqueles que chegarem em condições de ir para o jogo, nós vamos tentar montar, dentro da nossa estrutura, a melhor equipe para jogar lá em Marabá. Você chega à 9ª vitória seguida com o Goiás no Campeonato Goiano, o seu primeiro goiano, isso passava pela sua cabeça? É uma pergunta. E a Copa do Brasil está garantida para o ano que vem, com a vitória hoje, matematicamente é impossível o Goiás não ficar pelo menos em 3º lugar. É mais um objetivinho que dá para riscar ali no seu caderno? Não, você está me colocando algumas situações aí, por exemplo, que essa situação da já ter garantido, em termos de pontuação, 3º lugar, eu não sabia, né? Mas fico feliz que a gente já atingiu essa situação. Mas essa situação não nos contenta. O que nós queremos é sempre mais. Nós queremos sempre o melhor para o Goiás. Feliz pelos as 9 partidas dentro da competição ganhando, feliz, mas é uma coisa que você previa, a gente trabalha sempre para fazer o melhor. Logicamente, você sabe das dificuldades que vai acontecendo, muitas vezes você não consegue atingir essa situação, mas se você está atingindo essa situação, porque alguma coisa está acontecendo de bom, né? Alguma coisa você está fazendo bem feito. A maneira que os jogadores estão absorvendo as informações e trabalhando, porque quem decide tudo são eles. Encarando cada jogo, alguma coisa está correta, né? Te empolga? Não. Não. Nós temos que estar sempre melhorando. Sempre melhorando. O nível do jogo do Anápolis, da primeira partida que nos enfrentou para essa, subiu muito. Só que o nível do Goiás também subiu. Então, são situações que a competição vai propondo, né? E você vai tendo que ultrapassar as etapas. E é isso que a gente está trabalhando, para sempre estar ultrapassando essas etapas.